nós também trabalhamos muito na exclusão e muitas das vezes as famílias com as quais nós trabalhamos são famílias que já vêm de ciclos transgeracionais de exclusão e, portanto, estas crianças aflitas são filhos de pais que também foram crianças aflitas, porque muitas vezes os avós já foram crianças aflitas e, portanto, já há uma cultura transgeracional no âmbito da exclusão em que muitos das importâncias dos direitos das crianças e das questões fundamentais para o seu desenvolvimento não são consideradas. Não quer dizer que não haja afetividade. E, portanto, uma das questões que é muito crítica é ajudar estas mães exatamente no processo durante a gravidez, de fazer nascer uma mãe em paralelo com o processo do nascimento da criança. E nós uma coisa que estamos a fazer como inovadora é exatamente desenvolver uma metodologia de trabalho para trabalhar com mulheres grávidas que têm fragilidades em termos do seu desenvolvimento na maternidade e que vivem em ambientes de exclusão, ajudando-as a fazer exatamente emergir e nascer esta mãe para que as crianças tenham uma mãe quando nascem. Para aquelas crianças que isso não aconteceu e, portanto, foram subtraídas de uma relação com a mãe, ou por abandono, ou porque haver uma presença em que a maternidade não emergiu, não é? Que também acontece muitas das vezes. A nossa grande preocupação é ajudar estas mães no sentido de desenvolvimento das suas competências e da sua parentalidade através de uma capacitação que nós pretendemos fazer, não é? Na relação. A questão é que, na maior parte das vezes, a intervenção é uma intervenção muito focada nos aspectos sociais e nos aspectos mais formais da coisa, e que nós queremos é olhar exatamente para as dinâmicas emocionais que são fundamentais, não é? E, portanto, esse é o trabalho que estamos a fazer. Nós temos equipas que vão trabalhando com estas mães e com estas famílias no sentido de ajudá-los a olhar para a criança de um todo como um filho, não é? E assumir esse enquanto mãe e pai, não é? Porque esta questão também de uma corresponsabilização da parentalidade é uma das questões muito importantes. Depois temos as situações das crianças que foram privadas mesmo fisicamente da maternidade, e uma das coisas, nós achamos que uma das coisas que é absolutamente centrais é que não há uma parentalidade substitutiva eficaz que seja em contexto institucional. Portanto, o que estamos a provocar com toda a urgência é movimento no sentido de conferir a estas crianças a hipótese de terem uma família de facto e não uma instituição que ajude no seu desenvolvimento. Ou seja, quando falamos de maternidade ou de parentalidade, não falamos de maternidade ou parentalidade biológica, falamos de um exercício dessa parentalidade. Portanto, nós estamos a desenvolver como prioridade, e é uma questão que eu acho que é decisiva, que aliás é comum na maior parte dos países ocidentais, é exatamente a existência e implementação de famílias de acolhimento, porque uma criança, sobretudo numa primeira infância, numa segunda infância, não pode estar a viver num contexto institucional. Por melhor que ele seja, nunca vai dar os nutrientes emocionais que uma criança precisa, que só uma mãe ou só uma família pode proporcionar. E, portanto, essa questão é uma questão decisiva para esta mudança. A forma como se olha hoje para a parentalidade é muito diferente sociologicamente do que era há uns anos atrás. Portanto, essa é uma questão que não é exclusiva da exclusão, digamos. É uma questão que é um pouco transversal a todas as dimensões. E, portanto, a própria forma como as crianças olham para a mãe hoje é diferente de há uns anos atrás. Até porque a diferenciação de papéis, nomeadamente o papel do pai e da mãe, hoje estão muito mais mesclados e não são tão rígidos como no passado. E, portanto, há aqui, digamos, também uma mudança muito significativa nesse sentido. Agora, uma questão que é absolutamente decisiva para a capacidade de desenvolvimento destas crianças, pelo seu próprio processo de autonomia, é exatamente essa capacidade de vinculação ao objeto de amor, não é? Que é uma das coisas que nos preocupa muito. Nós trabalhamos com muitas crianças, nomeadamente bebés e crianças com menos de um ano,
em que foram privadas daquela relação primária que é absolutamente decisiva para construir a sua matriz emocional, a sua estrutura para o futuro. E, portanto, muitas vezes o que tentamos fazer na nossa intervenção é que o provimento da relação primária é tentar reparar lacunas que vêm de trás e que são muito decisivas para o seu desenvolvimento. Muitas das vezes também, se calhar, sobretudo em crianças mais velhas, na latência, acontece um processo de idealização, não é? Estas crianças não tiveram mães suficientemente boas, não tiveram mães suficientemente capazes de nutrir emocionalmente, mas muitas vezes há um processo de grande idealização destas mães e portanto, o trabalho que nós temos que fazer é um trabalho com estas crianças, no sentido de também aumentar a congruência da sua narrativa pessoal face à realidade e, portanto, esse é um processo também muito importante para ter um chão sólido para se poder projetar, porque sem essa segurança, sem esses alicerces emocionais que são fundamentais, depois, mais à frente, essas consequências, estas lacunas estarão expostas e vão limitar muito as suas opções e, portanto, não basta apenas a forma como as crianças olham, porque muitas vezes o olhar é muito romanceado ou idealizado, mas, sobretudo, o objeto interno que tem consistente dentro de si, que tem que ser muito solidificado e temos que encontrar formas de os nutrir emocionalmente, não é? Para que sentirem essa segurança, porque só com uma forte vinculação à autonomia só se explora o mar alto sentirmos que existe um porto seguro, não é? Sem um porto seguro não se pode explorar o mundo em segurança. E estas crianças têm que explorar o mundo em segurança, têm que ser sujeitos com competência de autonomia. Para isso é fundamental, exatamente, têm que fazer os seus ensaios, mas têm que saber que podem regressar ao objeto. E é objeto paterno e é essa estrutura de segurança. E, portanto, essa dimensão é absolutamente decisiva e crítica na forma como abordamos digamos, a intervenção com estas crianças. Eu gostava de trazer, na minha curta intervenção, uma leitura mais de política social, mais de reflexão sobre as dinâmicas sociais e familiares e a implicação que isso tem do ponto de vista emocional nas crianças e nas famílias, mas também como é que podemos criar estratégias para ajudar estas crianças a olharem para o futuro com outro tipo de esperança, e para estas famílias também com outro tipo de capacidade para exercerem a parentalidade, porque a questão de fundo é esta, que é, se nós olharmos para as dinâmicas patológicas, olharmos para os sintomas e quisermos apenas encontrar mecanismos que permitam mascarar essa sintomatologia, a base do problema subsiste e, portanto, eu acho que uma leitura é muito importante que na definição das políticas sociais haja uma leitura psicológica da coisa, das dinâmicas psicológicas, das dinâmicas relacionais, porque, como eu dizia há pouco, hoje o grande problema da exclusão, o maior dominador comum da exclusão social já não é a pobreza, é a saúde mental. E nós temos que criar políticas promotoras de saúde mental. Temos que promover a saúde, propriamente apenas combater a patologia. Portanto, acho que esta é uma dimensão decisiva, que é, há uma dimensão que me importa também muito, que eu acho que muitas vezes é esquecida, que é a dimensão comunitária, não é? Nós vivemos num tempo em que conjugar a vida familiar, a vida conjugal, a vida profissional, a vida comunitária, cada vez é mais difícil e são coisas muito fragmentadas. E esta desintegração identitária da pessoa, não é? Tem consequências muito críticas no exercício da parentalidade, no modelo parental. E as crianças precisam disto, precisam de um pai, de uma mãe,
precisam dos seus pares, mas também precisam de uma comunidade e de um tempo, de uma infância que seja enriquecedora e que seja emocionalmente rica. E, portanto, eu acho que é um pouco... Estou aqui a falar um bocadinho livre de ideias, mas a ideia é fazer uma intervenção neste sentido.